Sabe, irmãos, nós estamos vivendo num tempo, uma geração que tem sido consumida pela preocupação de cada dia. É a geração da ansiedade, sim ou não, irmãos? É a geração da ansiedade. Eu quero levar a igreja a uma reflexão, como a gente vencer as aflições e a ansiedade da nossa alma. Como isso é poderoso dentro da gente. Seja honesto, irmão, seja honesto. Vou começar comigo. Sou uma pessoa extremamente ansiosa. Quem mais tem essa honestidade de dizer eu sou ansioso, que já foi consumido? E deixa eu fazer uma pergunta bem apelativa. Quem já se trancou no quarto por causa da ansiedade? Opa! E essa é a pergunta da vez. Como vencer essas aflições e essas ansiedades da nossa alma? É necessário que a gente nos permita a ser levado para um ambiente de reflexão para o nosso coração. Essa noite eu quero falar sobre como vencer as aflições da alma. Nós precisamos romper com o silêncio dentro do nosso coração no tempo da nossa dificuldade. Nós muitas vezes nos permitimos ou decidimos criar uma cerca, um muro à nossa volta, para não tentar vencer nesse tempo de ansiedade. Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses. Foi o texto que foi lido com toda a igreja. Eu pretendo hoje, irmãos, não gritar. Tem hora que eu falo que eu grito demais no microfone, mas eu quero levar a igreja a uma reflexão. Mas se eu falar alto, não me leve a mal não, mas guarda a palavra no teu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela palavra e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Apóstolo Paulo, através dessa carta, a carta aos Filipenses, ele tem por objetivo agradecer à igreja pelas vossas orações. Apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta à igreja de Filipos, com gratidão pelas ofertas e os cuidados que aquela igreja teve para com ele. Só que Paulo, ele não faz só um objetivo do envio dessa carta com gratidão, mas ele aproveita e traz uma palavra de conforto e de consolo para aquela igreja.
É interessante que quando nós fazemos essa leitura, e principalmente desse texto, parece-nos que Paulo estava vivendo um tempo de tranquilidade. Era como se Paulo estivesse vivendo num lugar tranquilo, e aí a gente pode tentar desenhar isso numa casa confortável, quem sabe na beira de uma praia, assentado em uma sombra, e com muita serenidade ele escreve essa carta. Só que não, Paulo ele estava numa casa-prisão em Roma. Apesar da liberdade dele poder escrever, mas ele estava com a sua liberdade limitada. Paulo estava preso. Embora a prisão do lado de fora não encarcerou a sua alma, embora da limitação do lado de fora, ele estava livre do lado de dentro. Esse que é o problema de muita gente, irmãos. Tem gente que tem toda a liberdade do lado de fora, mas a sua alma, o seu coração está num calabouço. São valores que estão invertendo nessa sociedade. Uma sociedade hoje que está ovacionando toda a liberdade que tem. E essa liberdade se tornou uma libertinagem. Desde a década de 60, veio isso sendo uma forma crescente no mundo todo. Droga, sexo, rock and roll, a liberdade plena. Isso originou-se de uma geração de filhos pós-período guerra. Isso trouxe uma corrupção para a juventude daquela época, e isso aí se arrasta até o dia de hoje. Uma sociedade que hoje ovaciona a liberdade que está sendo consumida por uma libertinagem. Só que a sua alma, o seu coração está em um calabouço. Jovens, adolescentes, no silêncio do seu quarto, cortando o seu corpo, tirando a sua vida. Por quê? Uma liberdade do lado de fora, só que a sua alma está na prisão. Só que Paulo, irmãos, ele estava vivendo o oposto. Porque o que sustenta um homem e que aponta ele para um objetivo da vida é a liberdade que ele tem dentro do seu coração, a serenidade da vida. Ele pode estar até preso fisicamente, limitado, porém o seu coração e a sua alma pode viajar nos seus pensamentos e sonhos e projetos e viver as realidades que Deus apontou para a sua vida. E Paulo ele escreve para esta igreja, a igreja que estava passando um período também de dificuldade, algumas circunstâncias, situações que rodearam aquela igreja. E Paulo ele escreve trazendo direcionamento. Porque a alegria do cristão, irmão, não está limitado aos fracassos do tempo presente ou às circunstâncias à nossa volta. Ela ultrapassa essas circunstâncias. E aí Paulo ele faz uma reflexão nessa epístola aos Filipenses. Ele faz uma análise daquela igreja e por aquilo que a igreja estava passando. Ele lida agora com algumas questões do ladrão da alegria, porque a gente convive com ladrões da nossa alegria, irmãos. São as circunstâncias do tempo presente. É como a gente enxerga aquilo que está acontecendo à nossa volta. As circunstâncias desse tempo presente, se a nossa fé não estiver firmada em Cristo Jesus, a gente vai sendo consumida por ela.
período de pandemia que nós vivemos, até hoje existem pessoas que ainda estão assustadas com pessoas. E não critique. Foram as circunstâncias do tempo presente que corrompeu a segurança do seu coração. As circunstâncias hoje podem ser ladrão da nossa alegria. Não pense que hoje está pior do que ontem, não. Circunstâncias, problemas, dificuldade, sempre foi uma realidade no mundo todo. E sempre será. As circunstâncias do tempo presente não é capaz de roubar a minha e a sua alegria. Paulo, ele traçou o perfil também dos problemáticos daquela igreja. Pessoas. De forma que ele escreve e cita nome de duas irmãs, para que elas se concordem, irmãos. Pessoas podem ser ladrões da nossa alegria, mas em Cristo Jesus, direcionado pela palavra, a gente vai aprender a conviver com as pessoas que estão à nossa volta. Pessoas não são os nossos problemas, porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala em Efésios, a nossa luta não é contra quem? Carne e nem sangue. Não são as pessoas. Não é o teu filho que está tirando a paz do teu coração. Não é o teu esposo, não é a tua esposa, não é a tua vizinhança. Não são os moradores de Samambaia que está tirando a tua paz. O problema é que o diabo quer que a gente ache culpados. Não. Pessoas não são os nossos problemas. As coisas materiais, oh meu Jesus, como as pessoas têm criado uma guerra no coração por causa das coisas materiais. Hoje está tão complicado, irmão. Se você esbarrar num para-choque de um carro no trânsito, você não sabe com quem você vai se deparar. As pessoas estão tão nervosas de que você não pode dar um esbarrão, quem sabe um tropeção, alguma coisa que você tem que já ir, quem sabe até com prejuízo, dano próprio, você tem que virar as costas e ir embora, porque as pessoas estão matando por causa de coisas. Famílias que estão guerreando por causa de uma herança, de um Calói velho, com os 2 pneus furados, estão se matando, irmão. Pessoas que estão brigando, irmão, por objetos, coisas perecíveis. A Bíblia diz que é onde a traça vai comer e a ferrugem vai consumir. A alegria sua, minha, é maior do que tudo dessa vida. Aleluia. Aleluia. E Paulo, ele analisou também que a ansiedade tem sido também algo que estava atingindo o coração daquela igreja. Porque a ansiedade, irmãos, ela nos joga de um lado para o outro. A ansiedade, que é a antecipação daquilo que está por vir, que a gente vai antecipando toda a problemática, a gente vai antecipando toda a dor. Eu tenho um problema, irmãos. Eu vou contar um problema meu. Uns aqui já sabem. Eu desmaio depois que eu tomo uma injeção. Tem gente que toma injeção, antes de tomar a injeção já desmaia, amarelo. Ou seja, ele antecipou a dor. Lembro que um dia eu fiz uma pequena cirurgia, tomei uma penicilina, e a Elisiane já estava na porta do hospital me esperando. Fui para casa, no meio da rua. Só virei para bem, tem alguma coisa para me segurar, porque eu vou desmaiar.
Bum. Desse jeito, irmão, é o que acontece comigo. É um tal de vaso devagar. Mas a gente está vivendo num tempo em que as pessoas estão antecipando dores. O contrário disso é a depressão, né? É você viver as feridas do passado no presente. E Paulo, ele analisou isso. E é por isso que ele escreve nesse versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses: não andeis ansiosas em coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com a sua ação de graça. Toda ansiedade, irmãos, escute isso. Alguém precisa ouvir isso aqui, porque a gente está tão ansioso, tão preocupado, que a gente não para pensar, porque um dos propósitos da ansiedade é tirar a nossa capacidade de raciocinar. Um dos problemas da ansiedade é tirar a nossa capacidade de equilíbrio mental. Toda ansiedade e preocupação, ela tem demasiadamente, ela tem o poder de tirar a capacidade de prosseguir em frente, a despeito das dificuldades. Ela nos paralisa, a gente trava. Então o apóstolo Paulo, através dessa carta, ele trata isso trazendo um conselho para o coração. Paulo estava preso, mas ele estava no domínio da situação. Mas pastor, que negócio é esse? O cara está preso, mas ele está em domínio. Ele dominou a situação. Porque não pode, irmãos, em meio a uma situação de dificuldade na vida da gente, a gente perder a capacidade de pensar. Sabe aquela hora que a gente fica nervoso por uma situação e vem alguém do nosso lado e diz: oh, peraí, pare um pouco, respira e pensa. Se a gente não parar, irmão, a gente vai fazer coisas que a gente vai se arrepender. Dentro de casa principalmente, no momento, num calor, numa discussão. Cadê? Qual casal aqui que nunca discutiu dentro de casa? O problema é como que a gente vai lidar com aquela dificuldade. Lá em casa nós temos uma técnica. Dependendo do calor, dependendo do momento, eu calo e ela cala. Desse jeito. A gente respira, pensa. Agora, já pensou, irmãos, os dois começar a bater boca, começar a discutir? Já pensou quando um pai começa agora a dar bronca no filho, o filho revida, a filha revida, vira aquela confusão? Irmão, isso vai parar onde? É preciso que a gente tenha um equilíbrio. E quando nós temos uma paz interior, conseguimos alcançar isso para o nosso coração, a gente vai conseguir resolver melhor os nossos problemas, sim ou não, irmãos? Sim. Essa é a proposta para nós, irmãos. Como vencer as aflições da nossa alma que é a sede da nossa razão e das nossas emoções. O homem, o ser humano, ele é tricotômico, né? Constituído corpo, alma e espírito. A nossa alma é o centro das nossas emoções e da nossa razão. O nosso corpo, irmão, essa matéria física, só é a manifestação daquilo que eu sou do lado de dentro. E aquilo que eu sou do lado de dentro. Então, sabendo isso, irmãos, se as minhas emoções não estão boas, eu não terei a capacidade de enxergar o dia de amanhã, ou acreditar em dias melhores. Irmão, existem momentos na vida da gente de dificuldade que a gente pensa que não vai passar. Quem já viveu isso? Isso aqui não vai passar.
Passou ou não, irmãos? Passou. Então não é para sempre. Mas o problema é que quando a gente está sendo consumido por essa ansiedade, a gente não consegue enxergar uma porta de saída. A gente não consegue enxergar um ponto final. Tem pessoas que têm a necessidade de procurar um profissional para que aponte uma porta de saída. E isso é bom, irmãos. É necessário. E isso é de uma grande necessidade da vida da gente. Todo ser humano. Tem uma hora que a gente precisa de que alguém nos ajude, pegue na nossa mão e aponta a saída daquela problemática. Seja um momento de conselho, seja um momento terapêutico. Isso para casais, isso para pessoas, isso para filhos, para pai, para mãe. Nós precisamos, irmão, de com essa paz, neste momento ter o controle para que a gente possa conseguir enxergar a saída para tudo na vida da gente. As preocupações e a ansiedade, irmão, têm a capacidade de nos tirar a condição necessária para orarmos corretamente. E agora eu quero trazer para este ambiente espiritual na vida da gente. Sabe, irmão, nós muitas vezes não conseguimos orar como deveríamos orar, porque nós estamos tão consumidos pelas nossas preocupações e ansiedade, que a gente não sabe nem mesmo como orar. Por isso que Paulo está dizendo: ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque essa ansiedade, se você continuar andando com ela, você não terá capacidade de orar. Aí ele diz antes: em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus. Não espere o problema crescer, não espera a coisa ficar difícil, não espera chegar ao fundo do poço, mas de uma forma muito antecipada ore, apresente isso diante do Senhor Jesus. Não importa o nível de dificuldade, mas ore e clame diante do Senhor Jesus, pois Ele terá uma resposta para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Não ande ansioso, ou seja, preocupado. Essa preocupação exagerada pelo que irá acontecer. Pelo que irá. Vocês acham que tem dia que eu vou sozinho ali na construção, um horário que não tem ninguém, destranco, vou para o meio do lote, olho todo desafio, irmão, dá um calor no corpo de preocupação, Mônica, que dá aquele calorzão. Só que eu paro: Senhor, a promessa é tua, foi o Senhor quem prometeu, foi o Senhor quem liberou. Eu tenho certeza que tem pai e mãe, diante das circunstâncias dos filhos, você parece que quer descontrolar, mas na mesma hora você fala: Senhor, a promessa é tua, filho, é promessa, o Senhor vai fazer. Não tire isso dentro do teu coração, a capacidade de reconhecer que Deus tem resposta para as nossas aflições. Eu acredito que eu estou pregando para uma igreja que acredita que Deus é a resposta. Levante a tua mão e diga: Senhor, Senhor tem resposta. Orabaçu que me negas. Jesus tem resposta para você. Senhor tem resposta para a inquietação do teu coração. Jesus tem resposta para a aflição da tua alma. Jesus tem resposta para a tua casa. Jesus tem resposta para o teu esposo. Jesus tem resposta para a tua esposa. Jesus tem resposta para as tuas finanças. O Senhor tem resposta para a tua história. Adore ao Senhor Jesus nesta noite. Aleluia! Aleluia! Oh, Jesus! Irmão, a gente tem uma mania de buscar resposta nesse horizonte. É por isso que a gente frustra. Tem hora que a gente busca resposta nos nossos melhores amigos e a gente frustra.
A gente busca resposta na igreja, a gente frustra. Você busca resposta, a gente busca resposta nos nossos pastores, a gente frustra. Sabe por quê? Porque Deus querendo revelar na tua vida. Tem coisa que somente Deus pode fazer na tua história. Oh, Rabaçu que me as. Rabaçu que me negando, Rabaçu. Irmão, esse ambiente das preocupações, das aflições da vida da gente, quanto mais nós nos preocupamos e ansiosos ficamos, menos conseguiremos orar adequadamente. Quanto mais consumido por essa ansiedade, irmãos, menos a gente vai acreditar de que Deus pode todas as coisas. Irmão, a ansiedade ela é uma ação negativa tão poderosa na vida da gente, irmão, que a ansiedade é capaz de tirar, dizimar a minha fé diante de Deus. Porque nós paramos de orar, nós paramos de ler a palavra, nós paramos de viver em comunhão com a igreja. A gente prefere criar, quem sabe, um suposto altar na nossa casa. E ali não, aqui é o meu altar, aqui é a minha casa, aqui é o momento de oração, não é não. É porque a ansiedade está consumindo. Porque quem é livre por dentro, embora das circunstâncias, ele quer viver, ele quer respirar, ele quer viver em comunhão e adorar e bem dizer o nome do Senhor Jesus. Joga a tua mão para o céu e diga: apesar das dores, livre eu estou para adorar o nome do Senhor Jesus. Oh Jesus, se a gente concentrar a nossa fé através do Espírito Santo de Deus no nosso coração, com certeza, irmãos, a gente vai confessar e vai reconhecer as nossas necessidades nas perspectiva do olhar de Jesus. Quando eu não me permito, irmão, enxergar pelos olhos da fé, através do Espírito Santo de Deus, irmão, a gente vai ver só porta fechada. Mas quando eu olho através do olhar de Jesus, a morte não é a morte de verdade, a enfermidade não é uma enfermidade de verdade, a prisão não é uma prisão de verdade, porque para a morte em Cristo tem vida, para a enfermidade tem cura, para a prisão tem liberdade, para a dor tem a cura, para a tristeza tem alegria. Quem acredita, levante a mão, creia que Deus pode todas as coisas. Aleluias. 1 Pedro, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa, o quê? Porque ele tem cuidado. Irmão, isso aqui me chamou a atenção. O versículo diz que ele vai cuidar, não. A Bíblia diz que ele está cuidando. O Senhor já está dando o seu devido cuidado ao teu coração. O Senhor já está dando devido cuidado para a tua alma. Ele já está cuidando de você dentro da tua casa. Ele já está cuidando no teu trabalho. Ele já está cuidando na rua. Ele já está cuidando dos teus negócios. Ele já está cuidando do teu projeto de vida. Ele está cuidando da tua saúde. Ele está cuidando da tua emoção. Ele está cuidando do teu coração. Ele está cuidando de tudo da tua vida. Ele está cuidando de tudo. É Ele quem cuida da vida da gente. Ele quem cuida. Mateus capítulo 6. Irmão, isso aqui não foi
o apóstolo, o discípulo, não foi o profeta, mas foi o próprio Senhor Jesus. É quem liberou essas palavras. Mateus capítulo 6, quando ele trata com a solicitude da nossa vida. Foi o próprio Senhor Jesus que ele lança perguntas e aponta aquilo que ele tem cuidado da vida da gente. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ponto. Jesus não colocou aqui uma pergunta, ele não fez uma pergunta, mas o Senhor Jesus, ele está dando aqui uma declaração do que ele faz na vida da gente. E aí a pergunta sim ele vai fazer: não é assim que eu tenho feito com as aves? Não é assim que eu tenho feito com os lírios do campo? Não é assim que eu tenho dado cuidado de todas as coisas criadas? Quanto mais vós, o meu amor, o meu cuidado é maior. Aleluia. E aí por isso que ele diz aqui no versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o teu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão que? Acrescentado. Quem quer que Deus acrescenta, busque ao reino de Deus a sua justiça, que Ele vai completar todas as coisas em teu favor. Irmão, sabe por que a gente cansa tem hora? Porque a gente quer correr atrás das coisas para depois viver o reino de Deus e a justiça. Irmão, a gente inverte tudo isso. A gente inverte o nosso comportamento. Tem muita gente falando: não, eu vou cuidar da minha vida. Não vou fazer nada. Vou cuidar de mim mesmo, vou dar atenção para o meu coração, vou dar atenção para a minha casa, vou trabalhar, vou estudar. E aliás, irmão, a ansiedade, ela tem 2 pontos negativos. Ou ela me prende, taca medo no meu coração, eu me retraio, ou me coloca de forma muito acelerada. Porque em vez de descansar e confiar no Senhor, que as demais coisas serão acrescentadas, eu me avolumo nas minhas tarefas de cada dia. E se tiver uma empresa que eu ficho a minha carteira de madrugada, outro pela manhã e outra tarde, eu vou fichar, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. E a Bíblia diz: você acumulou tudo. Aonde você guardou a tua alma diante do Senhor? Não tem tempo para comunhão, não tem tempo para palavra, não tem tempo para oração, não tem tempo para partir do pão e a comunhão com os irmãos, não tem tempo para poder aprender aos pés do Senhor Jesus. Não inverta as situações, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus vai acrescentar sobre a tua vida, irmãos. Deus vai acrescentar. O próprio Senhor Jesus falou que ninguém é capaz de acrescentar um côvado da sua vida. Está aqui, irmão. Ninguém é capaz. Ninguém consegue acrescentar dentro dessa cultura, que essa medida de um côvado, ela representa 45 centímetros. E ele fala: você não consegue, não é nem um passo, você acrescentar um passo da tua vida. No dia que a morte chegar, acabou-se. Ninguém pode estender. Irmão, não tem prova maior do que a pandemia que nós vivemos. A pessoa poderia ter o maior recurso dessa vida. Ninguém pode dizer: não, o fulano de tal era milionário, ele conseguiu tal coisa, e ele resolveu. Não resolveu. Ela veio para todos, nivelou a todos os homens. Somente o dono da vida pode estender e alongar a nossa vida diante dele. Somente Deus. Muita gente não vive as bênçãos de Deus, irmãos, simplesmente pelo fato de viver uma vida ansiosa. A ansiedade pode consumir a minha capacidade
de acreditar no Senhor, irmãos. A ansiedade, ela é capaz de dizimar do meu coração as minhas esperanças e expectativas. Eu imagino, irmãos, como os profissionais da área da saúde mental, a luta que eles estão tendo para poder decifrar ou criar um caminho de ajuda para essas pessoas, porque na verdade ele vai ter que descortinar uma realidade e um caminho para resolver aquela questão que está dentro do coração. Para nós pastores, tem hora que a gente senta com algumas pessoas e as pessoas estão com seus olhos totalmente vedados, não consegue, por mais que você use expressões, palavra, mas somente aguardando na operação do Espírito Santo de Deus no coração do homem, para que seja transformado e a sua esperança ser restaurado para a glória do Senhor. Então, nós muitas vezes deixamos de ser abençoados, irmãos, porque nós enxergamos os nossos problemas por uma perspectiva, e isso vai definir o resultado das coisas. Você quer ver exemplo, irmãos? Eu citei um tempo atrás essa perspectiva de guerra, de alcançar, de conflitos. Está lá em Números, capítulo 12, capítulo 13. Quando Moisés envia 12 espias para a terra de Canaã, eles estavam no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Aliás, eles estavam espiando a mesma terra, deslumbraram toda a riqueza daquela terra, só que o seu ambiente interno, as suas convicções estavam em perspectivas diferentes. A mesma terra, o mesmo lugar, com a visão diferente. Para 10 espias, a terra é boa, só que nós, para eles, somos como gafanhotos, como pão seremos amassado. Não percebe que quando a pessoa perde a visão da vida, ele só consegue enxergar a derrota? Nada vai dar certo, não vou conseguir. E começa a transferir. Não, eu tentei, não consegui. Você vai conseguir também não. Quem já conversou isso com gente assim, irmão? Eu fui lá, a porta fechou. Você não vai conseguir também não. Besteira. Irmão, não adianta. A gente pode estar vivendo o mesmo lugar, porém se a nossa visão for diferente, nós enxergaremos as coisas e a expectativa será diferente dentro da gente. Esses 10 espias falou: Moisés, é o seguinte, besteira, vamos ser consumidos. Não sei por que o Senhor nos tirou lá do Egito, vamos ser consumidos por ele. Só que veio 2 espias, Josué e Calebe. A Bíblia diz que Calebe fez calar o povo, porque quem tem a visão, irmão, embora viver no mesmo ambiente, tem autoridade. Aquele que está livre no coração, ele tem autoridade para deslumbrar e declarar o que Deus pode fazer sobre a vida da gente, irmãos. Ele fez calar o povo e a murmuração. Ele falou: olha, vamos levantar desse lugar, vamos subir, nós vamos devorar, porque lá é a promessa que Deus nos entregou. Irmão, porque a ansiedade nos faz isso, irmão. A gente pode estar vivendo o mesmo lugar, só que a ansiedade, ela é capaz de mudar o ambiente do nosso coração. É por isso que dentro de casa, dentro da mesma família, você pode ter alguma realidade de dentro de casa, de um filho, ou de uma esposa, sei lá, o marido, a esposa. Alguém está num estado ansioso, irmão, que não consegue romper, enquanto o outro, irmão, está todo enérgico, irmão Val, acreditando: vou fazer, vou sair, vou comprar, eu vou estudar. E o outro: não vai dar certo. Por quê? Porque são pessoas que estão no mesmo ambiente,
São pessoas que estão no mesmo lugar, só que o ambiente do coração está de uma forma diferente. Mas a própria Bíblia nos diz que a gente tem que lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque Ele é quem cuida da gente, irmão. Está na hora da gente acreditar, está na hora da gente nos submeter à palavra do Senhor. Por mais que a gente pode estar vivendo um ambiente de guerra, mas acredite, Deus é poderoso para tirar a gente de toda dificuldade, restaurar, trazer alegria para o coração e nos colocar na caminhada de volta em frente, porque a promessa do Senhor, ela é poderosa sobre a vida da gente, irmãos. Olha o conselho de Pedro: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Está ansioso? Se submeta aos cuidados do Senhor Jesus. Se humilhe debaixo das mãos do Senhor. Pare por um instante. Não permita que essa ansiedade consuma ou corrói o teu coração, as tuas esperanças. Mas se submeta debaixo das mãos do Senhor. Pare um pouco nessa caminhada. Pare nesse ativismo que você criou em torno das tuas expectativas. Pare um instante. Dê descanso para o teu corpo e para o teu coração. Mas se submeta debaixo da mão potente do Senhor, porque Ele vai cuidar da tua vida, irmãos. O cuidado de Deus, ele é constante e ele é diário. A gente aqui tem hora que não enxerga isso, irmãos. A ansiedade pode neutralizar, tirar a visão do futuro, criar acúmulos na vida da gente. É preciso que a gente pare por um instante. Pare. Quer resolver a questão da ansiedade, das preocupações da tua alma? Segue o conselho de Paulo. Faça conhecido diante de Deus as tuas necessidades. Fazer conhecido diante de Deus é entrar no ambiente da oração. Escute isso, irmãos. Já estou indo para o final. Eu sei que tem alguns profissionais, irmão, e os profissionais estão aí para nos ajudar. Mas tem hora, irmão, que não são medicamentos que vai nos ajudar. Tem hora que não são terapias que vai nos ajudar. Tem hora é somente a gente se humilhar e agora passar a orar e buscar a presença do Senhor. Este é o remédio para trazer uma paz para o nosso coração. Faça conhecido diante de Deus as suas necessidades. Pare um pouco. Desacelera. Sai desse ativismo constante da tua vida. Esses dias chegou um cliente lá na loja e falou: vem cá, por que vocês não abrem aqui domingo também até as 8 horas? Eu virei para ele e dei uma resposta pronta. Eu falei: não, eu não vou morrer atrás de um balcão de comércio. Não, porque você vai ganhar dinheiro. Eu falei: não, meu irmão, eu tenho outras responsabilidades e compromisso. Está limitado esse tempo, pronto. O que Deus tem para fazer, o Deus vai fazer. O que Deus tem para multiplicar, e Ele vai multiplicar. Pare um pouco, está na hora de a gente parar um pouco desse ativismo e buscar a presença do Senhor Jesus. Faça isso, que a tua vida vai mudar. Vai mudar. Irmão, o ser humano, um homem, quando eu falo homem, é de forma geral, que hoje está complicado. Homem e mulher, não há outra. Um homem, irmão, é um ser que tem nata na sua natureza, está na sua natureza, a transcendência. Eu sei que esse nome não é comum para dentro do ambiente da igreja, mas a transcendência é o lado espiritual do homem. Nós precisamos disso, irmãos.
É por isso que existem milhões de religiões no mundo, porque a necessidade do ser humano, por causa da imagem de Deus imprimida, o DNA de Deus imprimida no homem. Quem tem um DNA de Deus aqui? Quem tem? Todos nós. Podemos querer até ignorar, mas não está. A imago Dei está imprimido na gente, a imagem de Deus. Um homem precisa transcender. Um homem precisa entrar neste ambiente sobrenatural. É a vida espiritual, é o viver sobrenatural. Irmão, quer ser um crente completo, quer ser um crente pleno, quer ser uma pessoa de Deus, não vive somente neste natural, mas peça: Senhor, venha. É por isso que nós oramos: venha teu Espírito, venha, enche este lugar, venha Espírito Santo, e enche o meu coração. Sabe o que é isso? É chamando o céu pela nossa presença, é entrar no ambiente sobrenatural, é transcender, irmãos. E quando o homem, irmão, está cheio do Espírito Santo, ele vive essa plenitude do Espírito Santo. Sabe como ele passa a enxergar os seus problemas? Na ótica celestial. Ele passa a enxergar as guerras não como um confronto que vai sangrar, mas ele enxerga toda a guerra, todo conflito, ele enxerga o final, a vitória, porque é Deus quem garante a nossa vitória. Isso é mudar a forma de enxergar as coisas. O lugar pode ser o mesmo, irmão, mas o nosso ambiente aqui dentro, ele tem que ser diferente. Você pode estar vivendo numa sociedade destinada à corrupção, mas se o ambiente que você está, ou seja, um ambiente de oração, um ambiente sobrenatural, alguém pode dizer: a sociedade está corrupta, mas você vai estar na sua oração dizendo: bendito seja o Senhor sobre esta cidade. As drogas podem estar circulando na rua, mas você vai gritar: libertação e cura para esta cidade. A corrupção pode estar grande, mas haverá a paz e a justiça de Deus, porque você está em outro ambiente, é um ambiente sobrenatural. Aleluias, aleluias. A visão terrena, irmão, nos faz enxergar desse plano, somente desse horizonte. E é aí, irmão, que nós somos consumidos pelo diagnóstico do médico, quando ele diz que não tem cura, quando ele diz que agora é permanente, quando o diagnóstico médico diz: olha, essa criança não mais vai andar, não mais vai falar, não vai mais enxergar. Por quê? Porque a visão é terrena, está limitada ao terreno. Mas aquele que está com o seu coração, um ambiente do céu, o médico diz que não vai, ele diz: vai, porque Deus pode todas as coisas. A porta está fechada, mas Deus abrirá um mar para que nós possamos passar. Tudo pode te dizer: não vai acontecer, mas vai acontecer, porque a palavra de Deus é fiel sobre as nossas vidas. Levante a tua mão para quem já foi visitado pelo sobrenatural de Deus. Você pode agradecer, dê um brado de vitória nessa noite. Aleluia. E eu finalizo. Arabaxu que me negas. Aleluia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A paz de Deus. Não é essa paz que o mundo dá. Não é essa suposta tranquilidade que o mundo dá. Irmão, entra governo e sai governo, ele diz: não, vai ter paz. Conversa, irmão. Ele gerou outra guerra. Mês de julho em diante começa, né? Um ano das maiores mentiras começa aí nos municípios. Alguém prometendo paz, prosperidade, futuro próximo. Mas a Bíblia diz que a paz que eu dou, o mundo não pode oferecer. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que essa paz que Deus tem para ministrar no nosso coração, ela vai além das tribulações desse tempo presente.
É por isso, irmão, que um crente de verdade, ele pode estar passando luta, adversidade. E aí, como diz o hino do Lázaro, eu passo luto dando o quê? Glória a Deus. É por isso que o mundo não entende, irmão. A gente pode estar enfermo, doente, mas a gente pega a nossa Bíblia, coloca debaixo do braço, vou para a casa do Senhor. Por quê? Porque estou vivendo a paz que excede e que me dá controle diante de todas as circunstâncias. Viver essa paz, irmão, é viver uma sensação, aliás não, uma realidade de descanso e de satisfação para a vida da gente. É preciso que a gente busque essa paz no Senhor. É preciso que a gente busque esse ambiente de cura de Deus. Fica de pé, irmãos. A igreja de pés. O ministério de louvor. Senhor Jesus, Ele é capaz de fazer tudo mudar na vida da gente, irmãos. Aleluia. Jesus, Ele é poderoso para transformar a nossa história. E eu quero ser profeta de Deus aqui nesta noite. Porque tem pessoas aqui dentro, irmão, que precisavam desta palavra. Se precisava dessa palavra, é porque você precisa de que os ambientes emocionais da tua vida sejam mudados e transformados. Pare de viver essas guerras dentro do seu interior. Pare de viver esses conflitos emocionais da tua vida. Jesus está à porta do teu coração. Jesus, Ele está na tua casa. Jesus, Ele está na tua vida. Chame Ele e transforme o ambiente do teu coração nesta noite. Ô pastor, tem vezes que eu passo a noite em claro. Irmão, eu já perdi várias noites quando eu me pego num tempo de ansiedade. A Elisiane tem dia que ela fala bem, o que está acontecendo? Eu vejo nada não, porque eu tenho o meu jeito de comportamento. Tem hora que eu mexo o rosto, alguns irmãos que já perceberam. O Gedeael chega para mim, o que foi? Irmão, não dá para a gente esconder as nossas ansiedades e preocupações. Se você pode hoje procurar alguém para se aconselhar, faça isso. Se você tem condição de ser acompanhado por um profissional, faça isso. Mas deixa eu te dizer, existem guerras e feridas emocionais que somente Jesus pode curar a tua vida. Não ignore o que tem acontecido na sua vida. Feridas emocionais, ansiedade, preocupações, ela tem voz dentro da gente. Ora baixou que me negas, que playa candaçou, cobiafaçou que me negadas, era baixou que me negandarabaçúbias, ora baixou que me negas. Oh Espírito Santo de Deus, querebiofaia na soco me negas. Aleluia. Era baçu como negando arabaçuias. No meio da tua família você tem apresentado até forte. No meio dos amigos você sorri. Vem para a igreja, está em sociedade. Mas muitas vezes
As lágrimas não têm corrido aqui na tua face, mas ela tem corrido aqui do lado, porque você tem derramado muitas lágrimas nas madrugadas no teu travesseiro. Você tem dito: está doendo aqui dentro. Você tem lutado, tem vestido, tem tentado produzir tudo do lado de fora, mas há uma derrocada dentro do teu coração. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui nesta noite. O Senhor quer te tirar deste ambiente de ansiedade, de angústia que tem consumido o teu ser. A noite tem sido longa para você, mas o Senhor, Ele quer ministrar essa paz dentro do teu coração. O príncipe da paz está aqui nesta noite. O Deus da paz está aqui nesta noite. O Espírito Santo